Juventude. Juventude. Viva a juventude angolana. Viva a juventude angolana. Viva Angola. Muito obrigado. Era só para pôr um pouco de ordem aqui. Caros amigos, aos membros da direção da UNITA aqui presentes, a esta extraordinária plateia que aqui se encontra, a quem me dirigiu este convite, nós estamos cá para um diálogo com as juventudes, mas estamos numa quadra de comemorações da Jura, Juventude Unida Revolucionária de Angola, e que marca homenagens ao seu patrono, Samuel Mbila. É sempre bom conhecermos quem também lutou pelos mesmos propósitos pelos quais nós estamos aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Jura. Permitam-me saudar todos aqueles que, para além desta sala, nos acompanham em todo o país e mesmo fora de Angola. Naturalmente interessados em conosco partilhar os desafios deste país. Saudar todas as instituições que aqui se encontram. Todas. As autoridades tradicionais, as igrejas, os mais velhos, as organizações cívicas, políticas, as organizações juvenis, os representantes dos partidos, todos, mas todos são muito bem-vindos. Muito obrigado a todos. Eu vou começar pela preocupação. Eu estou preocupado pelas condições sanitárias da sala, confesso. Estou bastante preocupado. E estávamos a tentar encontrar uma diminuição da exposição que nos permitisse um alongar do nosso diálogo. Este era o meu propósito. É um encontro excepcional, não é todos os dias que nós podemos partilhar leituras, a nossa leitura e a vossa leitura, porque viemos até cá para fazermos uma introdução onde partilhemos convosco o que é que nós pensamos para este país. E sermos o mais breves possível para deixar espaço a uma interação, a um diálogo. O que é que vocês pensam para este país? E sairmos daqui todos mais ricos. Mas não está fácil, eu vi a reação. Depois de vermos a juventude que dançou, vermos o espetáculo, eu penso que o que conta é o que nós vamos ouvir. E se nós pudermos ouvir a partir de um espaço onde haja menos exposição, teremos ganho todos. E foi-me garantido que é possível ter uma coluna ali, fora. Então nós vamos pedir o bom senso. Se fosse possível diminuir, quem não está sentado pudesse acompanhar, eu muito agradecia. Mas vamos aos nossos conteúdos. Somos angolanos e vivemos um momento muito particular de um país muito especial. Que país é este? Esta nossa Angola. Se nós olharmos para a realidade física, para os limites geográficos de Angola, nós temos um país extraordinário. Um país grande, com recursos fabulosos, com belezas extraordinárias. O nosso país foi dotado das condições para proporcionar riqueza e desenvolvimento aos povos que nele habitam. Se olharmos para a dimensão física do país, o país tem recursos que nos permitam desenvolvê-los e viver em prosperidade. Tem também uma multiplicidade, devia começar por aí, de povos que enriquece a nossa própria realidade diversificada. Porque não somos um só povo e uma só nação. Somos uma multiplicidade
de povos, diferenciada realidade étnica, linguística, cultural. E esse mosaico não nos diminui em nada, pelo contrário, é uma riqueza extraordinária acrescida às dimensões físicas que aqui expus há pouco. Temos um suporte constitucional. Um suporte que nos diz que somos, nesta dimensão, um país uno e indivisível, nesta diversidade. E nós concordamos que devemos defender e salvaguardar o país uno, mas devemos respeitar as características dos povos, especificamente. E devemos evoluir para, nesta representatividade, todos se sintam parte deste espaço. Ninguém se sinta excluído, ninguém se sinta explorado, todos se sintam respeitados. Não chegamos ainda aí, não chegamos. Olhemos para o conflito de Cabinda e não é aceitável que em 2021 ainda haja diferendos extraordinários a este nível. Devíamos já ter encontrado com coragem uma solução com estabilidade. Falo o mesmo, não se admite que ainda se morra quando se pretende reivindicar. E falo do cafufo, que ficou escondido vergonhosamente embaixo do tapete. Tanta morte, para as quais ainda não se fez transparência e justiça bastantes. Mas, chegados aqui, e porque não podemos estender-nos no tempo, que país temos hoje? Fundamentalmente, nós temos uma Angola que, depois de se ter libertado da presença colonial, onde teve a sua grande oportunidade em 1975 de fazer paz, estabilidade e desenvolvimento, perdemos esta oportunidade. Falta de experiência, provável, falta de maturidade, muito provável, mas foi a grande oportunidade perdida, a primeira, da Angola independente. Os acordos foram violados, não houve eleições como estavam previstas e partiu-se para aqui para uma guerra civil que durou 17 anos. Tivemos uma segunda oportunidade em 1991-92. Infelizmente, também desperdiçada. Luta entre irmãos que não foram capazes de sobrepor país aos seus interesses. E digo isto porque nós devemos olhar para as nossas experiências históricas, tirar lições e não as repetir. Depois desta realidade de 92, uma guerra violenta, muito pior do que os cenários anteriores, tecnologicamente sofisticada, que muitas dores criou em todas as famílias. Não há ninguém, creio, nesta sala, nenhuma família que ficou imune das consequências destas realidades. E, por causa deste processo longo, nós assumimos uma instituição, o medo, que limitou muita participação durante muito tempo. Decorridos muitos anos, felizmente, fizemos a paz. E estamos a caminho de celebrar 20 anos de paz. Meus caros jovens, particularmente os jovens, porque estão aqui uns jovens grisalhos, como eu gosto de brincar um pouco. Também são jovens. Meus caros jovens, 2 décadas de paz. Faltam poucos meses para celebrarmos esta realidade. Com uma particularidade. Esse início deste processo ocorreu com um cenário internacional que favoreceu imenso a realidade angolana. A subida exponencial dos preços do petróleo. Não foi uma conquista de Angola. Foi uma circunstância que permitiu a nós fazermos uma acumulação excepcional de reservas estratégicas, bastantes para fazer as transformações estratégicas
que o país precisava de fazer. Para criar os alicerces sólidos para o desenvolvimento, as infraestruturas em todas as dimensões. Angola acumulou muitíssimo mais do que aquilo que na altura tinha dito que precisava. Creio que aqui tem muito estudioso. Creio que toda esta juventude gosta de ler, gosta de se cultivar, gosta de procurar, gosta de estar bem informada. Antes deste processo ter ocorrido, houve uma conferência que Angola solicitou, conferência de doadores para Angola. Os meus amigos sabem qual foi o valor pedido para a conferência de doadores? Sabem qual foi o valor pedido a nível internacional? Sabem? Seguramente aqui sabem. Qual foi o valor pedido? Qual foi o valor? Esta pergunta é muito importante para nós termos uma ideia do desperdício que se fez, dos momentos e dos tempos, que não podemos repetir. A conferência de doadores na altura considerou suficientes 2.000 milhões de dólares para a reconstrução de Angola. 2.000 milhões. As universidades com credibilidade estudaram a acumulação de reservas estratégicas durante os 10 anos de boom econômico. Qual é o valor que eles indicam que foi acumulado como reserva estratégica em Angola? Qual é o valor? Quanto? 600.000 milhões de dólares, dizem os estudiosos. Meus amigos, 300 vezes mais do que o pedido na conferência de doadores. Dá para imaginar isto? Têm noção desta realidade? Têm noção? Tinham noção destes números? 300 vezes acima. E os estudiosos das universidades dizem acima dos 600.000 milhões de dólares. Significa foi, de facto, um pouco mais. Que, de repente, quando a crise chegou, tudo desapareceu. Tudo. E caracterizo estas circunstâncias para trazer responsabilidade e também noção do quanto nós temos deixado fugir enquanto oportunidades ao país. Do interesse de todos nós. E um período de paz que veio para ficar, felizmente, não vimos acompanhar a paz militar, a paz social e o desenvolvimento. E eu tenho repetido em várias intervenções uma característica. Os nossos pais, os nossos avós, os mais velhos de ontem, lutaram pela independência. Conquistaram a independência. Felizmente, alguns ainda estão aqui conosco. Alguns ainda nos acompanham neste percurso. E ainda são memórias que podem partilhar experiências ricas com todos nós. Mas aquilo que nós gostamos de dizer é que nós vivemos um período de lutas e guerras revolucionárias, de partidos e movimentos revolucionários que tinham uma missão histórica. Todos aqueles que foram movimentos e partidos neste país tiveram uma missão histórica: libertar-nos da colonização, dar a independência e transitar para o desenvolvimento. Puxar o país da fase de guerras e lutas revolucionárias para o desenvolvimento, definitivamente. E, meus amigos, atingimos o desenvolvimento hoje? Ainda continuamos a adiar o sonho daqueles que lutaram pela independência. E passaram 46 anos. É muito tempo. E fiz esta caracterização importante, porque é uma referência para nós extremamente importante, que devemos tê-la em consciência, para dizer que, entretanto, neste período, o nosso país teve instituições, naturalmente, caracterizados por fases distintas: independência, luta pela independência, 75, uma fase de guerra civil, uma oportunidade histórica em 91-92, perdida, uma violenta guerra-paz há 20 anos, com condições excepcionais de nos proporcionar o sonho. Mas hoje acumulamos
provavelmente a caminho do 6º, 7º ano de déficit económico, de uma crise económica que não nos quer deixar, e com uma gravidade. Eu tenho acompanhado as intervenções dos académicos, que eu respeito bastante, e nós vimos recentemente relatórios da equipe estratégica que acompanha as questões económicas do nosso país serem completamente questionados pelos académicos, o que muito me preocupou. Eu ouvi os académicos a dizer que as estatísticas e os resultados destes relatórios económicos eram falsos. Isto é muito preocupante. Que os dados partilhados tinham sido cozinhados para chegar a determinado número de interesse. Não eram verdadeiros. Isto mesmo ocorreu num debate público há 2 fins de semana, aqui, nesta cidade capital do nosso país. E preocupa imenso saber que, afinal, estamos a lidar também com estatísticas não credíveis da nossa realidade. Então, de crise económica com expectativas extraordinárias, avolumam-se continuamente anos de recessão, em que não há crescimento. Do económico para a crise social foi um passo. E eu digo, infelizmente, nós temos também um cenário de crise institucional. Crise institucional por quê? Porque nós estamos a caminhar no escuro em relação aos compromissos institucionais. Nós vimos os compromissos de realizar as autarquias atirados para o esquecimento. Depois de 1000 promessas. E isto preocupa. O Covid que existe hoje em todo o mundo serviu no nosso país para justificar a não realização de eleições autárquicas. O que é que isto nos traz? Numa caracterização do momento atual, nós estamos a 1 ano de um processo eleitoral, de um compromisso público de realizarmos as eleições gerais. Mas são muitos os angolanos e muitos dos que aqui estão que se questionam. Aquilo que serviu para não fazer as autarquias pode ou não servir para fugir das eleições gerais? Temos a garantia? Temos? E vamos aceitar? Vocês vão aceitar o adiamento das eleições gerais? Vocês vão adiar o adiamento das vossas esperanças? Vão adiar? Vão aceitar? Eu também não aceito. De maneira nenhuma, não aceito. E não aceito porque não há nenhuma razão que justifique este adiamento. Nenhuma. Mas é a altura de nós fazermos um balanço e chamarmos a atenção da preparação do país para a realização destas eleições. Nós vimos ficar aprovado na Assembleia uma revisão da Constituição. E esta revisão da Constituição não incidiu nos aspectos fundamentais que eram as nossas exigências. E de certeza que eram as vossas exigências. As principais, as mais importantes, foram deixadas no esquecimento. E nós pensamos que as constituições servem os seus povos. Não são documentos estáticos. Devem se adaptar à necessidade de proporcionar as condições de desenvolvimento e de bem-estar dos seus povos, dos interesses dos seus povos. E a nossa Constituição continua a não prever a eleição direta do Sr. Presidente da República, que no mesmo documento tem uma infinidade de poderes acumulados, que preocupa, que muito preocupa, e que saíram reforçados desta revisão atual. Então, se nos falta daqui a 1 ano, 12 meses para a realização de eleições, é fundamental que eu diga à juventude, jovens deste país, jovens aqui e fora desta sala, os senhores sejam protagonistas do vosso futuro. Não aceitem ser arredados de ser protagonistas do vosso futuro.
e envolvam-se. Estejam atentos, acompanhem, reivindiquem. Reivindiquem. A leitura que nós temos, e lá vamos a essa questão, importantíssima, sem dúvida. Sem dúvida. A leitura que nós temos é que não há democracia sem alternância. É impossível sonhar uma democracia sem alternância. Todos os jogos de cintura que nós vemos fazer, em que quem está a governar diz que o seu grupo parlamentar também o fiscaliza e é a sua própria oposição, é um grande engano. Não nos deixemos enganar. Isso não é possível. Porque assinam de cruz as ordens superiores. E aquilo que nós temos visto aprovar, muitas das vezes, vai contra os interesses do soberano, que são vocês todos. A maioria qualificada que hoje se encontra no Parlamento, em muitas circunstâncias, deixou de lado, há um bom tempo, a defesa do soberano e do interesse do soberano. Aquela maioria defende sim a continuidade da minoria que governa. Da minoria. Quando eu digo minoria, não digo lá sentado no Parlamento. Eu digo da minoria em relação ao olhar transversal para este país, a realidade deste país, as condições em que vive a maior parte dos angolanos neste país. É uma minoria. E há muito que cheguei à conclusão que não vale a pena esperar que as soluções de Angola saiam desse espaço. Não vão sair. Porque nós já experimentamos muitas vezes o diálogo, a abertura, a concertação, fundamentais. E não há respostas concretas. Não há disponibilidade para fazermos as transformações necessárias que possibilitem o desenvolvimento do nosso país. Não há coragem para o fazer. Angola hoje, nas características em que nós nos encontramos de realidade, nós temos que fazer profundas reformas. Criar os alicerces necessários para proporcionar o sonhado desenvolvimento, a estabilidade e a dignidade. E paramos aqui só para fazer um outro diagnóstico, muito rápido. Nós estamos a um ano de eleições. Como é que se encontram os cenários dos direitos, regalias, garantias de caráter cívico de nós todos? Como é que se encontra este cenário? Dos direitos cívicos e políticos dos cidadãos, como é que estão? Como é que estão? Não estão bem. Mas a atual Constituição, que já não é aquela de 2010, foi mudada. A Constituição de 2010, teoricamente, tinha reforçado na letra os direitos cívicos. Mas depois não implementa com rigor aquilo que se encontra no texto. E como é que estão os direitos políticos de representatividade igual? Dos representantes, como é que se encontram estes direitos? São respeitados? Está aqui a falar-vos o presidente de um partido político. Tem acesso à comunicação social pública? O que é que tem ocorrido a este nível? A competição é leal? Nós temos um Estado que tem uma série de instituições, institutos vários, comunicação social pública, serviços de inteligência, e este acresceu outras coisas. Gabinete de ação psicológica, paga com o dinheiro de todos. Trabalha para quem este gabinete? É aceitável um gabinete que é pago por fundos públicos e trabalha contra angolanos? É aceitável? E este partido que abraça este modo de organizar o Estado tem maturidade para continuar a governar? Apesar de chamado a atenção, tem mudado? Caros amigos, caros jovens,
Não temos hoje um tratamento igual. Não se respeita a Constituição a esse nível. Temos os direitos de cidadania violados. O que aconteceu no Cafu foi o mais grave de todos eles. Escondidos. Temos os partidos políticos concorrentes sujeitos a uma criminalização permanente. Criminalização das suas lideranças. Compra de voto. Compra de consciências que atingiram a sociedade civil. É mentira ou é verdade? Estado. Pagar tudo o que se estragar. Não faltar respeito às outras pessoas. Não estragar as culturas do povo. Isto foi durante a guerra. Adapta-se agora a uma realidade mais aberta. Não tomar liberdade com as mulheres alheias. Não roubar nem desviar os bens gerais, os bens de todos. Não utilizar drogas. Não abusar de bebidas alcoólicas. E mais uma vez, explicar que foi feito num contexto partidário, porque a última palavra aqui já não é partido, deve ser sociedade. Amar e respeitar acima de tudo o seu país. Ser responsável e consciente da sua missão. Meus amigos, foram 12 pontos que durante muitos anos, toda esta gente que aqui está à lateral e uma parte dos que estão por aí, receberam no dia a dia, na escola, nas instituições, na administração e que fizeram destes pontos referências do comportamento cívico público. Muito importantes. Eu trouxe-os porque em determinado momento achei que tinham validade extraordinária para a sociedade que temos hoje. E vou pedir à Jura que divulgue, não é demais. São muito bem juntos aqui e fazem muito sentido. Mas dizia eu que depois de termos tentado de todas as vias um diálogo inclusivo, uma capacidade interinstitucional de debatermos o nosso futuro, a nossa realidade, o nosso presente, a Angola que temos, e não há esse diálogo. Quero dizer que não há respostas. Nós não temos um diálogo institucional a funcionar, não temos. Apesar da nossa integral disponibilidade, não temos. Nós gostaríamos, propusemos uma reforma da Constituição. Disseram-nos não há disponibilidade para fazer essa reforma, não vamos fazer reforma nenhuma. Qual é o nosso espanto? Fizeram a reforma sozinhos, sem diálogo com a sociedade. E hoje estamos a ver com muita preocupação a tentativa de formatar um país às necessidades da continuidade dessa minoria de elites que governam. Esta semana mesmo, ouvimos anunciar um plano de alterações geográficas a várias províncias do nosso país, num período pré-eleitoral. Está bem isso? Está mesmo bem assim? Então nós estamos num período pré-eleitoral e você altera, inclusive, as circunstâncias geográficas de províncias, mexendo nas pessoas. Eu até acharia possível que se fizesse essa alteração se tivéssemos o resto. Resolvemos o problema da fome. Resolvemos o problema da saúde. Resolvemos o problema do emprego. Resolvemos o problema das estradas, da comunicação. Resolvemos. Então como é que nós não temos o essencial que nos garante a vida, a dignidade, a sobrevivência? Estamos a mudar as fronteiras. Estamos a trazer um metro de superfície. Que vai passar por bairros de lata, por zonas de miséria extrema. Está bem assim? Não há um critério de prioridades? Não deveria haver? Não deveria haver um critério de prioridades? Não deveria haver um diálogo com as comunidades? Eu quero vos dizer que eu estes dias agarrei no telefone quando ouvi lançar a comissão para a alteração
dos limites geográficos das províncias citadas, chamei vários responsáveis das igrejas, alguns até administrativos do Estado, para lhes perguntar: nessas províncias onde vocês estão, houve alguma auscultação pública? Houve alguma tentativa de procurar ouvir o cidadão? Juntaram-se as pessoas. Há uma postura tradicional de dialogar. Então, mas meus caros, interferem profundamente nos equilíbrios que estão considerados matéria absoluta da responsabilidade da Assembleia Nacional. Lançam a comissão, mas na Assembleia não há nada circular. Estou aqui com muitos deputados. Vocês ouviram falar disto na Assembleia Nacional? Seu presidente do grupo, alguém o aproximou? Mas com a representatividade que lá está, que assina de cruz as ordens superiores, nós corremos riscos de ver alterados equilíbrios estratégicos para poder reforçar o poder de uma maioria que ele autocolocou contra o soberano. Porque se nós tivéssemos ido pedir ao angolano o que é que ele pensa sobre a realização das autarquias em 2020, em 2019, eu não tenho dúvidas da resposta, com níveis elevadíssimos, de que o angolano a 90% cria autarquias. E cria-as em todo o país, e cria-as em simultâneo. Mentira ou verdade? Não porque são um milagre, não são um milagre em si próprio, mas porque são incontornáveis. Um poder complementar e autônomo, uma governação complementar de ajuda ao governo central, com mais responsabilidade, com mais proximidade, com mais condições de gerar cidadania e participação, e transparência, e boa gestão, e boa estrada, e boa escola, e boa segurança, e melhor saúde, e melhores relações entre as pessoas, e a tal desconcentração, descentralização, estaria a ser feita num caminhar. Há muita gente que diz, faz-se caminhando, mas adiando sempre os interesses do soberano. Este é que é o grande problema. Então, meus amigos, nós vivemos há 12 meses das eleições um cenário de censura na comunicação social, total, pública. Chamam só quem querem, quando lhes convém. E praticam o assassinato de caráter, de imagem, de quem pode fazer a mudança. De quem pode fazer a mudança. Para quem pode fazer a mudança, tudo se inventa. Não estudou, não é angolano, não lutou. Sem dúvida, tudo. E hoje metem-se processos no Tribunal Constitucional. Nós não temos medo. Nós não temos nada para esconder. Mas Angola arrisca muito quem assim pratica. Porque eu sou dos que acham que todos os atos provocam, todas as ações provocam uma reação. É a física. Sem dúvida. E nós somos pelo diálogo. O que eu digo, reação não é violência, companheiros. Já para tirar de alguém que queira explorar as palavras indevidamente. Esta ação caracterizará melhor quem está por trás dela. Elucidará melhor. Tudo tem consequências. E tudo tem um ganho depois. E, meus tem que se envolver ainda mais. A UNITA e o presidente da UNITA não tem medo da competição política. Não tem.
Caros amigos, é característica das democracias que haja governação e haja oposições. E os ciclos alternam-se tranquilamente, em circunstâncias normalíssimas. Não são fatores de inimizade, são as regras naturais. Hoje governa um, amanhã, garantidamente, lá onde há liberdade e democracia efetiva, você ganha 2 mandatos, depois sai. É assim que os povos... Não estão a ouvir porque o governo não quis que viesse. Não quis. Afirmo isto com todas as letras. Não quis. Por que é que eu digo isto? Porque havia 2 propostas na Assembleia. E a melhor das propostas, já verificaram, foi votada contra. Por acaso, foi apresentada por nós. Mas foi sujeita a uma apreciação do ambiente académico, que esteve com ela durante alguns meses, que a melhorou, que nos entregou e que nós a metemos. Foi aprovada uma proposta, mas que depois não foi implementada. Não foi regulamentada. E hoje nós temos a PGR numa base repressiva, a perseguir. E não numa base lógica, que poderia ser integrar, recuperar, participar, porque quem roubou deve, de facto, devolver. Mas a experiência deu-nos, nos estudos que o mundo hoje nos dá. E é só ver as milhas que muita gente, os quilómetros percorrem a pé, em condições difíceis, com um clima pesado, com sol a todos os níveis, para responder aos desafios da sua responsabilidade. Meus caros jovens, dizia eu, não queria demorar, mas há 3, 4 questões que vos vou deixar. Neste caminho para as eleições, nós temos que exigir um novo registro. Se o governo não aceitar o novo registro, ou o MPLA, significa que está a manipular completamente as eleições. E explico porquê que é incontornável o novo registro. Aqui tem estudiosos, de certeza. Eu estou a ver a sociedade civil a querer fazer controle paralelo da segurança do voto. Meus amigos, vão ver quantos votantes houve nas eleições de 2012. Quantos foram? Qual foi o horizonte de votantes em 2012? 9 milhões. Muito bem, estão a acompanhar bem. Qual foi o horizonte de votantes em 2017? Quanto? 6 milhões. Então, mas esperem lá. Nós estamos num país que cresce 3 vezes mais em população do que em desenvolvimento económico, com uma taxa de crescimento relevante. Vocês acreditam que desapareceram, morreram 3 milhões de pessoas? Não houve crescimento da população. Então a estatística que nos estão a dar não é verdadeira. Porque a estatística que nos diz é que Angola está a aumentar a sua população em continuidade, com uma grande concentração na faixa jovem. Mas 3 milhões desapareceram dos ficheiros. Vocês aceitam repetir uma brincadeira? E vamos só acrescentar, atualizar, aceitar que esta realidade seja mantida para o futuro, de falta de transparência deste ficheiro. Vamos aceitá-lo. Vamos ter que exigir uma peritagem adequada. Ao porquê que aqueles quase 3 milhões, de 12 para 17, desapareceram. Não é uma base segura para se levar para as eleições de 2022, de maneira nenhuma. Não é? O novo registro é absolutamente necessário. Mas é um trabalho que todos vós têm que começar a fazer, pessoalmente e junto das vossas comunidades. É lutarem para ter o bilhete de identidade. É fundamental que todos tenham os bilhetes de identidade em dia. Todos. Para, tendo o bilhete de identidade para os cidadãos maiores, terem o cartão de eleitor atualizadíssimo. Absolutamente necessário. No plano do Parlamento, temos que lutar muito para melhorar a lei eleitoral e a lei da Comissão Nacional Eleitoral, porque não são leis democráticas, nem são leis transparentes. Nós somos membros da SADC e a SADC tem um parlamento, um fórum parlamentar da SADC. É a única região do continente africano que não tem parlamento funcional, talvez não saibam, a única.
Todas as outras regiões do nosso continente têm parlamento em funcionamento. Nós temos um fórum, é um projeto do Parlamento Futuro. E o Fórum Parlamentar aprovou a Lei Modelo Eleitoral. Aprovou esta Lei Modelo para servir de referência aos países membros que não têm leis democráticas. E os deputados angolanos do Fórum Parlamentar da SADC votaram também aquela Lei Modelo. E é uma lei que tem os referentes para melhorar as limitações das nossas leis. Não se adquire desenvolvimento sem liberdade efetiva. Tudo o resto é uma ilusão. Não se adquire desenvolvimento sem ambiente democrático, sem cidadania, sem participação em criatividade, em competitividade, com regras. Sem estas regras não vamos a lado nenhum enquanto país. Estamos-nos só a iludir. E é preciso que os deputados se deem ao trabalho e que olhem para o país com seriedade para fazermos futuro. Porque, tal como disse, temos tudo para ganhar. Nós temos tudo para ganhar. Os recursos, a riqueza do povo, a diversidade. O que nos tem faltado é lideranças comprometidas com o seu povo. Completamente comprometidas. Então, controle paralelo. É necessário que os jovens se envolvam no controle da segurança do voto, que participem de forma organizada. Temos alguma experiência sobre esta matéria, podemos partilhá-la. As portas estão completamente abertas. E eu vou terminar, porque vai haver um espaço para perguntas e respostas, para dizer que contem conosco. Contem conosco. Não é no ambiente das ameaças que nós vamos desistir. Não é por aí. Tínhamos plena consciência das dificuldades e das realidades do país que temos. Mas temos também uma expectativa de que é possível congregar, é possível dialogar, é possível unir, é possível deixar para trás os erros que foram cometidos em 75 e em 92. Nós não estamos disponíveis para os repetir de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E daqui para frente, é construção da frente para a alternância. Daqui para frente, é aumentar o movimento para a mudança. É envolver cada vez mais. Do espaço partidário, dos seus valores, dos seus princípios. Não perde. Mantém-nas, mas engrossa um movimento para a alternância. Quem estudou bem a nossa Constituição, quem estudou bem a lei eleitoral que temos, sabe bem que é no amplo movimento que se vai tutelar os interesses do cidadão, mais do que nas divisões entre os partidos para permitir a continuidade de quem mal nos governa. A divisão entre nós proporciona oportunidades a quem está a governar. E nós temos que ser suficientemente patriotas para pôr em causa alguns dos nossos interesses pontuais, pessoais ou do grupo, para servir Angola. E nós estamos prontos a fazê-lo. Muito obrigado a todos.